O que podemos aprender na história de Sansão? A vida de Sansão é uma contradição. Ele foi um homem de grande força física, mas exibia grande fraqueza moral. Ele foi um juiz por 20 anos e nazireu consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, mas continuamente quebrava as regras de um nazireu. O Espírito de Deus veio sobre ele muitas vezes, dando-lhe força para combater os filisteus, os opressores dos israelitas. Isso apesar do fato de que Sansão era um mulherengo e um homem vingativo. A vida de Sansão ilustra a necessidade de dizer não à tentação carnal, assim como o uso de Deus de homens pecadores e imperfeitos para realizar a sua vontade e as consequências do pecado e a misericórdia de Deus. A história de Sansão começa com o anúncio do seu nascimento. Um homem danita chamado Manoá era casado com uma mulher que não podia ter filhos. Juízes, capítulo 3, versículo 2, nos mostra essa história. O anjo do Senhor visitou a esposa e lhe disse: conceberás e darás à luz a um filho. O anjo também ordenou que ela seguisse as regras dos nazireus durante sua gravidez. Nenhuma bebida fermentada, nada feito de uvas, e nenhum alimento impuro ela deveria tomar ou comer. A mulher disse isso a Manoá, seu esposo, e ele orou para que o anjo lhe fizesse outra visita e desse mais informações sobre a educação de seu futuro filho. Deus respondeu a oração de Manoá. O anjo do Senhor apareceu novamente à esposa de Manoá e ela correu para buscar o marido. O anjo então repetiu sua mensagem para Manoá, o qual perguntou o nome do anjo. Em resposta, o anjo disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Manoá então sacrificou uma cabra sobre uma rocha, e subindo para o céu a chama que saía do altar, o anjo do Senhor subiu. Só então Manoá percebeu com quem estava falando. Certamente morreremos porque vimos a Deus. Fiel à palavra de Deus, a esposa de Manoá deu à luz a um filho e chamaram o seu nome Sansão. O Senhor abençoou enquanto crescia. O livro de Juízes então avança na história de Sansão para sua busca por uma esposa. Ele queria se casar com uma mulher filisteia, apesar dos protestos de seus pais e em violação da lei de Deus contra o casamento interreligioso com os pagãos. Sua mãe e pai acompanharam Sansão a Tímina para fazer os arranjos para o noivado. No caminho, um leão atacou Sansão. Então o Espírito do Senhor de tal forma se apoderou de Sansão que ele rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos, com suas próprias mãos e a própria força que Deus lhe colocou naquele momento. Mais tarde, Sansão passou pela carcaça do leão e encontrou cheio de um favo de mel que ele comeu. Isso foi uma violação da lei do Nazireu. Todos os dias da sua consagração para o Senhor não se aproximará de um cadáver. E Sansão aproximou-se de um cadáver daquele leão. Sansão parecia saber que havia errado, porque quando deu o mel para seus pais, não lhes deu a saber que de corpo do leão é que o tomara. A costumeira festa de casamento, descrita em Juízes 14:10, era literalmente uma bebedeira. Como nazireu, Sansão deveria abster-se de vinho e de bebida forte. Embora o autor dos Juízes não indique que Sansão pessoalmente bebeu do vinho ou bebida forte, sabemos que não era o local e nem aquilo que Deus queria para a vida de Sansão. Foi mais uma ocasião em que levou Sansão ao pecado. Durante a festa, Sansão ofereceu uma aposta. Quem pudesse resolver o seu enigma receberia como pagamento 30 vestes. A nova esposa filisteia de Sansão o traiu e deu a resposta de seu enigma para seus compatriotas. Furioso, Sansão matou 30 filisteus e entregou seus bens àqueles que haviam resolvido o enigma. A esposa de Sansão foi então dada a outro homem, e essa questão foi usada por Deus para seus propósitos. Isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, conforme lemos no versículo 4. Sansão entrou voluntariamente em situações que o levaram ao pecado, mas cada vez Deus usou para a sua glória. Nem mesmo o nosso pecado pode impedir que a vontade soberana de Deus aconteça. Sansão, cheio de raiva e vingança, jurou: desta feita sou inocente para com os filisteus, quando lhes fizer algum mal, por roubar sua esposa dele. E queimou as plantações dos filisteus, e mais tarde, depois que os filisteus assassinaram sua esposa, feriu-os com grande carnificina. Sansão se escondeu em Judá por algum tempo, mas os judeus, preocupados com o fato de Sansão estar piorando a situação deles com os filisteus, amarraram e o entregaram ao inimigo, conforme lemos em Juízes, no capítulo 15, do verso 8 ao verso 13. Quando os filisteus se aproximaram de sua presa incapacitada, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele
que as cordas que tinha nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Sansão pegou a queixada do jumento e matou 1000 filisteus, como vemos no versículo 15. Naquela noite, o povo de Gaza soube que Sansão estava em sua cidade e ficaram à espera para matá-lo ao amanhecer. Sansão escapou, levantando-se no meio da noite. Quando se levantou e pegou ambas as folhas das portas da cidade com as suas ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima, até ao cimo do monte que olha para Hebrom, conforme vemos em Juízes, no capítulo 16, no versículo 3. O propósito de Deus em derrotar os filisteus estava avançando através de Sansão, mas Sansão ainda foi responsabilizado por seu pecado e experimentou a consequência por sua tolice e desobediência. Sansão conheceu e se apaixonou por uma filisteia chamada Dalila. Os governantes dos filisteus subornaram Dalila para descobrir o segredo da força de Sansão e traí-lo em suas mãos. Dalila começou a implorar para Sansão para que ele lhe falasse o segredo de sua força. E depois de lhe contar algumas mentiras, Sansão finalmente revelou que sua força era devido à sua separação ou seu nazireado ao Senhor e especificadamente ao fato do seu cabelo nunca ter sido cortado. Dalila informou o segredo de Sansão aos filisteus e esperou até que ele estivesse dormindo para chamar alguém e vir raspar a sua cabeça. Ela o acordou com um grito: "Os filisteus vêm sobre ti, Sansão." Sansão levantou-se para lutar, mas ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. E nós percebemos que no livro dos Juízes, na minha opinião, é o versículo mais triste, quando o Senhor se retira de nós, quando o Senhor retira o seu Espírito Santo de nós. Isso é muito triste. A contínua e voluntária desobediência de Sansão havia chegado ao fim. Ele tinha ficado confiante em sua força ao ponto de achar que poderia rejeitar qualquer lei. Parece que finalmente tinha chegado ao ponto de achar que não precisava de Deus. Como resultado, os filisteus pegaram nele e lhe vazaram seus olhos e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e virava um moinho no cárcere, conforme vemos em Juízes, no capítulo 16, no versos 21. Sansão finalmente teve que enfrentar as consequências das suas ações. Assim somos nós. Cedo ou tarde nós enfrentamos as consequências das nossas ações. Os filisteus acharam que celebrariam sua grande vitória sobre Sansão e os governantes se reuniram no templo de seu deus Dagom para adorá-lo por entregar Sansão em suas mãos. Durante as festividades trouxeram Sansão da prisão para entretê-los. Apoiando-se contra os pilares de sustentação do templo pagão, Sansão clamou ao Senhor e disse: "Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por ter furado os meus olhos." Deus, com grande misericórdia, concedeu o pedido de Sansão. Sansão disse: "Morra eu com os filisteus." E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. Sansão matou mais quando morreu, conforme lemos na Bíblia, mais ou menos cerca de 3.000 filisteus do que os que ele houvera matado em vida. Sansão era um homem de fé. Ele é mencionado na galeria dos heróis da fé, em Hebreus, no capítulo 11, lá no versos 32. Ao mesmo tempo, ele era um homem da carne, e seus muitos erros servem como um aviso para aqueles que brincam com fogo e esperam não se queimar. A vida de Sansão nos mostra a importância de confiar na força de Deus, não em nossos próprios poderes ou na nossa própria força. Mostra-nos a importância de seguir a vontade de Deus, não a nossa própria teimosia, e de buscar a sabedoria do Senhor e não o nosso próprio entendimento. Então nós podemos aprender com a história de Sansão a importância de sermos humildes, de sermos submissos à vontade do nosso Deus. Se nós fizermos somente aquilo que Deus determina que nós venhamos a fazer, com certeza nós não teremos o mesmo final que teve Sansão. Se vocês gostaram deste vídeo, queira se inscrever, ativar o sininho de notificações e compartilhe. Que Deus abençoe a todos.